Mas eu quero compartilhar uma palavra que estou intitulando Espelho, Espelho Meu. E eu quero falar sobre o valor da palavra em resgatar a nossa Cristo-imagem. A nossa Cristo-imagem. As pessoas falam muito hoje em dia da nossa autoimagem, mas sem Jesus nós não somos nada mesmo. A realidade é essa. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quanto mais a gente tiver revelação de que realmente sem Ele nós não damos conta de fazer nada mesmo, aí tanto mais abrimos também a porta para recebermos essa outra revelação que é de infinito valor, é de receber a revelação da palavra sobre quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos fazer em Cristo. Veja bem, quando você começa a saber a sua verdadeira identidade em Cristo, então você não depende de mecanismos, de fórmulas. Você depende do Espírito Santo operando, e você começa a acreditar que Ele vai poder te usar para ganhar família, te usar para poder impactar a sua geração. Você viu o pastor querido que está aqui na conferência, você começa, ao ver a sua verdadeira identidade nele, a sua Cristo-imagem, você começa a tomar posse que Ele vai operar através de você e alcançar as multidões. Deus não quer que nenhum pereça. Então nós não podemos ficar acomodados com tantos milhões morrendo e indo para o inferno, sabe? Nós devemos crer mesmo para saquear o inferno e povoar o céu. Eu acredito de todo o meu coração aquilo que vocês já estão declarando aqui em Marília, que Marília pertence ao Senhor Jesus. Vocês estão ganhando essa cidade que eu vi a placa escrita bem aqui embaixo, né? Toda Marília vai ser cheia da glória de Deus, como as águas. Se alguém insistir em ir para o inferno, vai ter que sair dessa cidade, porque essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Eu creio isso, eu creio. Lá em Santarém, a população é 230 mil, já tem 70 mil seguindo ao Senhor Jesus na Igreja da Paz. Isso é sem contar outras muito poderosas igrejas que tem na cidade. Mas nossa fé não é só 70 mil. Nós estamos com fé, agora nosso novo alvo é 180 mil. 180 mil. Você fala, não, mas a população da cidade não é 230 mil. Mas nós não queremos ser egoístas, temos que permitir alguns para as outras igrejas também, né? Então, nós cremos que Santarém e Marília e São Paulo, oh Jesus, e Brasília, amém, todas essas outras cidades nós já vemos. Eu realmente acredito que o melhor está por vir, que antes de Jesus voltar, nós vamos ver um avivamento de tamanhas proporções, queridos, de tamanhas proporções. Mas eu creio que isso tudo começa com o poder e o valor da palavra no resgate da nossa Cristo-imagem, da nossa autoimagem em Cristo Jesus. Veja bem, quando Deus originalmente criou o homem, em Gênesis 1 capítulo, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, originalmente Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso foi uma coisa tão fenomenal, porque Deus já havia criado querubins, os arcanjos, e é interessante que é uma das razões que o maligno tem tanto ódio, porque é uma inveja, porque lembra que ele falou? Ele falou assim: eu serei semelhante ao Altíssimo. E Deus falou: não, você não pode. E ele foi expulso do céu,
Mas Deus depois disse: eu vou criar o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Agora veja bem, depois o homem infelizmente escolheu o pecado, caiu em pecado, perdeu essa imagem e semelhança de Deus, perdeu isso, perdeu a sua, agora tinha uma natureza pecaminosa, deturpada. Agora, veja bem, que coisa fenomenal, nós temos esse privilégio, desde que Jesus morreu e ressuscitou, e o Espírito Santo veio para a terra, ele nos regenera, nós nos tornamos novas criaturas, regeneradas. A Bíblia diz que, eis que tudo se fez novo. O ser humano, espírito, alma e corpo, no seu espírito, você foi, Deus não faz uma nova criatura imperfeita. Você, no seu espírito, foi, diz a Bíblia em Hebreus 10, 14, você foi aperfeiçoado de uma vez por todas. Já pensou numa coisa dessa? Aperfeiçoado de uma vez por todas. Não é pelos seus méritos, é pelo sangue de Jesus. E na medida que você está seguindo a Jesus, a Bíblia fala em 1 João 1,7, que se andarmos na luz, você está seguindo Jesus. Aí ele fala, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso está no presente, nos purifica. Em outras palavras, você continua seguindo Jesus, o sangue de Jesus te mantém perfeito na presença dele. Eu gosto da ilustração do limpador de para-brisas do carro. Quando eu vejo a chuva caindo e o limpador de para-brisas, muitas vezes eu lembro dessa ilustração, porque às vezes nós pecamos até sem saber, pecado de omissão, pecado de que a gente nem soube que nós pecamos. Mas e aí? A Bíblia fala que você está seguindo Jesus, o sangue te mantém perfeito 24 horas por dia. Olha o que ele diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, presente, nos purifica e continua a nos purificar de todo o pecado. Então é igual limpador de para-brisas, caiu o pecado, te mantém purificado, perfeito na presença de Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus. É forte, é forte. Por isso que você não precisa aceitar condenação nenhuma. Não existe mais condenação. Aquele sangue te mantém perfeito na presença dele. Agora, olha o que acontece. Olha o que acontece. Essa criatura, nova criatura, perfeito no seu espírito, não na sua alma. Sua alma é sua mente, suas emoções, seu poder de fazer decisões. Essa parte está sendo purificada, está sendo transformada na medida que você coopere e tome posse da realidade que está no seu espírito. Isso vai se manifestar. Agora, olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, agora você já nasceu de novo, você é filho, veja bem, antes, Jesus era chamado o unigênito Filho de Deus, quer dizer, o único Filho de Deus. Hoje, Jesus é chamado do primogênito Filho de Deus, porque você também é filho e filha de Deus. E a Bíblia fala em 1 João 4,17, que quando você nasceu de novo, Deus fez uma cópia de Jesus no mundo espiritual. A Bíblia fala que você se tornou... Não estou dizendo que nós somos deuses, nada disso. Não pode ficar tranquilo, não estou virando mórmon. Mas, veja bem, a Bíblia diz em 2 Pedro 1,4 que pelas suas promessas você se torna coparticipante da natureza divina. E 1 João 4,17 fala assim: assim como ele é, nós já somos nesse mundo. Eu fui ensinado desde pequeno na igreja evangélica que quando fôssemos para o céu, a gente ia ser igual a Jesus. Mas a Bíblia fala, em 1 João 4,17, que no mundo espiritual, no seu espírito, na realidade espiritual, olha que a Bíblia diz, que assim como ele é, nós já somos neste mundo. É a segunda parte do 1 João 4,17. 1 João 4,17, a segunda parte fala...
assim como ele é, nós já somos desse mundo. Na revista e atualizada, isso aí está NVI, a revista atualizada, que está mais próxima do grego nesse versículo. Assim como ele é, nós já somos desse mundo. Então veja bem, a Bíblia fala que no mundo espiritual, a sua aparência é como a de Jesus, assim como ele é. Porque ele é o primogênito, filho de Deus. Mas você agora também é filho de Deus. Olha para alguém e fala assim: ah, por isso que você é de boa aparência, porque você puxou seu irmão mais velho. Você puxou seu irmão mais velho. Agora, olha o que diz a palavra. Como filho que você já é um filho de obediência. Por quê? Porque você já tem uma nova natureza. A sua natureza é de obediência. Diga: a minha natureza, a minha nova natureza em Cristo Jesus é de obediência. E ele fala: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele diz: não é para você estar aceitando aquela velha forma de viver, porque você agora tem uma nova natureza, aquilo não faz parte mais, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olha Romanos 8, 29, que ele diz: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Em outras palavras, Deus falou: olha, no seu espírito você já é como meu filho Jesus, mas em todas as áreas da sua vida, eu quero que você seja feito na imagem, seja feito conforme a imagem, ou seja, colocado na forma do meu filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que coisa forte, pastor, mas é isso mesmo que está falando? Deus quer que em todas as áreas a gente seja cada vez mais parecido com o seu filho. É verdade, é verdade. Agora, como que ele vai fazer isso? Como que Deus vai fazer isso? É pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Deixa eu te contar a história da Marina Chapman. Da Marina Chapman. Essa é uma história verdadeira, assustadora, que aconteceu mais ou menos entre o ano 1950 e 1960. Ninguém tem certeza exatamente a época, porque ela era muito pequena e ela não lembra de muitos detalhes. Mas ela tinha mais ou menos uns 4 anos de idade e ela era colombiana, morava lá numa vila em Colômbia. Quando ela estava brincando no quintal e alguém veio por detrás e colocou um capuz, um pano preto, assim, sobre a cabeça dela. E a sequestrou, ela com 4 anos de idade. E essa pessoa, depois de sequestrá-la, levou ela e estuprou e abusou, e depois levou ela umas 7 a 8 horas, ela calcula, claro que ela não tem certeza, mas pelo que ela vagamente lembra, foram muitas e muitas horas, e levou para dentro da selva. Ela estava com as mãos amarradas, e esse capuz, e abandonou lá dentro da selva colombiana, da selva amazônica, e deixou ela lá, deixou ela para morrer. Ah, obrigado, meu querido, Deus abençoe. E deixou ela lá para morrer. E ela, depois de muito tempo, muitas horas, ela conseguiu, essa menininha de 4 anos de idade, mais ou menos, alguns relatos dizem que ela tinha 5, é porque ela mesma não tem certeza que idade que ela tinha, que ela não lembra tudo, mas ela conseguiu livrar as mãos das cordas, tirou o capuz e viu que ela estava no meio da selva. E ela começou a chorar, chamar pela mãe dela, pelo pai dela, e é claro, ninguém veio.
E aí começou a escurecer, e ela passou a noite toda, o próximo dia, chorando, gritando pela mãe, pelo pai, querendo, com fome, com sede, e de repente uma cobra passou bem na frente dela, porque ela começou a ver animais, e uma cobra passou bem na frente. Aí ela apagou, ela não lembra mais o que aconteceu nas próximas horas. Ela não sabe se passou mais do que um dia ou não, depois que essa cobra passou, ela apagou-se. Depois que ela acordou, tinha muitos macacos ao redor dela, e os macacos estavam puxando no cabelo dela, e pegando nela, só que os macacos deixaram pedaços de banana que eles estavam comendo lá, e nozes, e ela começou a comer aquelas bananas, ela estava com muita fome, e um dos macacos especialmente começou a demonstrar um interesse. Ela chama ele do vovô, porque ele cuidou e protegeu, e ela foi, isso é uma história, parece até ficção, mas ela foi criada pelos macacos. Ela ficou lá sendo criada pelos macacos por pelo menos 5 anos ou mais. E ela se tornou uma menina, claro, e vivendo com os macacos. Ela, aos poucos, esqueceu toda a identidade dela. E ela começou a se ver como um macaco também, porque eram os macacos que estavam cuidando dela. Uma vez, ela comeu alguma fruta, alguma coisa que tinha veneno, e ela começou quase a morrer, e esse vovô, né, o macaco que cuidava tão bem dela, foi empurrando ela até a beira de um córrego, de um riacho, e forçou ela para beber água. Ela quase até pensou que estava afogando ela, bebeu muita água. Aí ela conseguiu vomitar e tirou o veneno, foi sobrevivendo. Eles foram cuidando dela, ela aprendeu a subir as árvores, ela andava nas 4 patas. É claro que ela não tinha mais roupa, ela já tinha passado tantos anos, e a história é muito comprida, mas eu não vou entrar em todos os detalhes. Mas um dia ela vê uma coisa brilhando no chão, e ela vai lá, porque ela não sabia mais falar, só fazia sons de macaco. E ela foi lá e pegou aquela coisa, era um espelho, mas ela não sabia. Quando ela viu, tipo um olho, ela pensou em algum tipo de bichinho, um inseto, que ela comia muitos insetos, ela comia frutas, ela foi morder, e não deu para comer aquilo. Então ela olhou de novo, aí ela viu a própria aparência dela, ela tomou um susto, e ela começou a ver que era reflexo dela. Aí começou a voltar. Peraí, eu não sou macaca, eu não sou, olha quem, eu sou diferente, olha a minha verdadeira identidade. Aí ela se afastou por um tempo, só por algumas horas, da macacada lá, e ela ficava olhando no espelho. Eu não sou da espécie deles. Ela pensava que era a família dela. Agora ela voltou a estar com eles, mas ela já não se sentia 100% correta, certa. Alguma coisa estava errada, alguma coisa não estava encaixando mais. E a história continua, mas finalmente alguns caçadores estavam passando por lá, e ela se revelou a eles. Eles pegaram ela, e várias coisas tristes aconteceram, venderam ela para um bordel, etc, etc, etc. Mas, por fim, uma família colombiana, muito preciosa, a adotou. E é claro que ela aprendeu a falar, aprendeu a se vestir. E essa família colombiana cuidou tão bem dela. E essa família tinha ligações com a Inglaterra, parte da família morava na Inglaterra. E ela acabou indo para a Inglaterra, e lá na Inglaterra ela casou. Hoje ela já é uma vovó, né? E essa é algumas fotos, vamos ver algumas fotos aqui. Essa aqui foi quando ela tinha 17 anos de idade, não muito depois que ela foi resgatada, né? E adotada por uma família colombiana.
Por sinal, eu quero também parabenizar tanto o pessoal aqui da mídia. Pastor Domingos, eles são muito rápidos e eficientes. Eu viajo muito, vou para muita igreja, inclusive nos Estados Unidos. Eu não sei se eu já vi alguém tão eficiente como a sua equipe. Aleluia. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. Parabéns mesmo. Aí, ela é adotada por esse casal aqui, olha, esse casal tão precioso. O casal deu um lar para ela, deu carinho e amor. Ela falou que era isso que ela sempre quis na vida. Ela agora tinha um lar, pessoas que amavam ela de verdade, de verdade. E depois as fotos que temos é mais dela já vovó, mas ela ainda com 60 anos de idade, não sei quantos ela tem agora, mas o último que eu soube, quando ela tinha 60 anos de idade, ela ainda gostava de subir as árvores, né? E tem maior prazer de subir as árvores, comer as coisas, né? Ela ainda lembra daquela época. Agora, o que isso nos mostra? O que isso nos mostra? Vamos voltar para o nosso texto de Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Veja bem, porque Deus sempre sonhou com isso. Ele viu o seu Filho, Jesus, ele falou, eu quero ter uma família muito grande, com filhos como esse aqui, porque ele é mega ultra top, Jesus. Eu quero ter muitos filhos nessa imagem e semelhança de Jesus. Então, como que Deus nos leva a ser colocado na forma de Jesus, conforme a imagem de Jesus? É pela palavra, é pela palavra. Agora, veja bem, Tiago, primeiro capítulo, versículos 23 e 24. Quero te mostrar uma coisa nesse texto, que para mim é muito, muito forte. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Agora, veja bem, isso aqui é muito, muito forte. Ele está falando de um cristão, porque esse texto está escrito para quem já nasceu de novo. Está falando daquele cristão que já nasceu de novo e que não consegue praticar a palavra. Eu acho que todos nós podemos identificar com isso, porque tem tido muitas vezes na minha vida e na sua vida, que a gente sabe que a palavra diz tal coisa, e nós não temos tido a força, às vezes, de praticar aquilo, não é mesmo? A gente sabe que nunca é para entrar em discussão, sempre agir com muito amor e perdão, né? E quando menos se espera, meu Deus, não é mesmo? Tantas outras áreas da nossa vida que a gente sabe que deve praticar a palavra e não tem tido a força. Olha o que ele diz: esse homem que é ouvinte da palavra e não praticante, alguém que não consegue praticar a palavra, ele fala que ele é semelhante o quê? Um homem que olha no espelho e vai embora e logo esquece da sua aparência. Diga, por favor, em voz alta, logo esquece da sua aparência. Você sabia que a Bíblia, ela chama a própria palavra de Deus de um espelho? Mas você sabia que no Novo Testamento, em nenhum lugar, a Bíblia é comparado com um espelho para ver os seus defeitos? Não, não, não. A Bíblia é chamado de espelho no Novo Testamento, é para ver a sua nova identidade, para ver no mundo espiritual quem você é em Cristo e quem Cristo é dentro de você, a sua Cristo-imagem, a sua nova autoimagem. Então a Bíblia, em nenhum lugar é comparado no Novo Testamento como um espelho para você ver seus defeitos. Não, muito pelo contrário, ela é comparada com um espelho para você ver, uau, olha quem eu sou em Cristo, olha quem Cristo é em mim. Por isso que Tiago diz, olha,
a pessoa olha na palavra e ela diz: uau, eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. Uau, eu sou conquistador de vidas, eu ganho muitas almas por Jesus, eu tenho uma unção de crescimento, multiplicação na minha igreja, a graça de Deus está sobre minha vida, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, tudo posso naquele que me fortalece. Uau, tudo que eu coloco minha mão para fazer prosperará. Só que ele olha no espelho, vai embora e logo esquece dessa nova autoimagem. Ele logo esquece. Aí ele não dá conta de praticar. Ele diz: é esse tipo de pessoa que não dá conta de praticar a palavra. É aquele que esquece da sua nova identidade. Isso para mim é tão profundo, tão forte. Olha só esse outro texto em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Agora, peraí, vamos parar só um pouquinho aí, vamos só pensar um pouco nisso. Olhamos no espelho e vemos o quê? No espelho da palavra, e vemos a glória do... Peraí, você vai olhar no espelho da palavra e ver a glória do Senhor? Por exemplo, deixa eu só te perguntar uma coisa, hoje de manhã, quando você foi escovar seus dentes, eu creio que você escovou, né? Aleluia. Quando você foi escovar seus dentes, você olhou no espelho, quem você viu lá? É óbvio, você viu você mesmo, você não viu a sua avó. Você viu a si mesmo. Por que a Bíblia fala que quando eu olho no espelho da palavra, eu vou ver a glória do Senhor? Isso é muito forte. Pastor, eu vou olhar no espelho, em vez de eu vou ver a glória do Senhor. Como é isso? Sabe por quê? A própria Bíblia explica. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você olha no espelho, você vê Jesus dentro de você. Você vê a glória do Senhor. Aí, ele diz, amém? É forte. Aí ele fala assim, contemplando nesse espelho. Esse contemplar não é só olhar rápido, não, é ficar contemplando, é ficar olhando e não sair da frente do espelho, ficar contemplando. Aí, na medida que você fica contemplando, olha só o que ele diz: somos transformados. Como? De glória em glória. Em que nós somos transformados? Na sua própria imagem. Yes! Uau! Meu Deus! Mas quantos de nós fomos criados originalmente na imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado perdemos isso, mas aí depois fomos recriados agora como filhos de Deus, irmãos de Jesus, não só na imagem e semelhança de Deus, mas na imagem e semelhança de Jesus. Isso é um fato, isso tudo aconteceu, mas ela ainda se vê como macaco. Por quê? É igual a Marina, ela não tinha espelho, e ela se via como um macaco, e a gente se vê como um macaco, se vê como uma pessoa ainda não regenerada, a gente ainda se vê como uma pessoa que está vivendo no meio de um mundo decaído, como se fôssemos uma dessas pessoas decaídas. Nós achamos o quê? Nós vemos os outros fazendo suas macaquices, e nós fazemos também, porque isso a gente acha que é normal no ser humano, acha que é normal a briga e a discussão entre o casal, acha que é normal a traição, acha que é normal não conseguir vencer a pornografia na internet, acha que é normal falar mal dos outros. Por quê? Porque a gente vê os outros macacos, porque a Marina, ela viu os outros macacos fazendo subir na árvore, ela aprendeu a subir na árvore, viu os outros macacos comendo inseto, ela começou a comer inseto. Macaco vê, macaco faz. E tem muito crente agindo assim.
Então o povo do mundo ocupa muito tempo, joga horas e horas fora, vendo vídeos e todo tipo de coisa no Facebook. Então macaco vê, macaco faz. Acha que é normal. Acha que é normal. O adolescente ser rebelde. Todos os outros macacos são rebeldes, também sou rebelde. E eu quero dizer uma coisa para você. Isso não é normal. Essas coisas não são normais. Elas são normais sim, no planeta dos macacos, mas não no reino de Deus. Elas não são normais. Elas não são normais. Quando você começa a se ver na autoimagem correta, viu o pastor, viu o líder de célula, viu o futuro líder de célula, aleluia. Dá um cutucão e alguém fala assim, viu, irmão querido? Olha, quando você começa a se ver como Deus te vê, meu irmão, você começa a se ver como uma pessoa frutífera. A Bíblia fala que é normal você dar muito fruto e fruto permanente. É normal você ganhar muitas vidas. É normal você andar em santidade. É normal você odiar o pecado. É normal você ser apaixonado por Jesus. É normal você ser cheio de Jesus. É normal sua igreja crescer e romper as barreiras. É normal romper todo o mal. E como diz a Bíblia, não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com bem. É normal perdoar quem te ofendeu. É normal andar em amor e falar bem até daqueles que falam mal de você. Isso que é normal no reino de Deus. Quando a gente olha no espelho, a gente vê nossa nova identidade e o que é normal para nós. Aleluia. Agora, como então, aprofundando na palavra, para deixar a palavra renovar, como resgatar a nossa Cristo-imagem? Como resgatar a nossa Cristo-imagem? Só tenho 2 simples pontos, mas que eu creio que farão toda a diferença. Eu quero que esses 2 pontos, simplesmente, façam toda a diferença na minha vida, na sua vida. Primeiro, renovar a mente com a palavra de Deus. Renovar a mente. Sabe, eu quero desafiar você a mergulhar na palavra. Fica olhando no espelho. Fica olhando no espelho dia e noite, até que esse espelho realmente mude a sua autoimagem. Mude a sua autoimagem. A Bíblia fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto, na Nova Tradução da Linguagem hoje, ele fala, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, nas macacadas, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha esse mesmo texto na Mensagem. Não se ajustem demais à sua cultura, a cultura dos macacos, do planeta dos macacos, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Agora, na medida que você vai pegando a palavra e vai enchendo vai vendo a sua nova identidade, uma das coisas mais impressionantes, pode ver, você não vê o apóstolo Paulo fazendo oração assim, para os colossenses, para os filipenses, falando assim, eu estou pedindo a Deus
para vocês darem conta de vencer o pecado, de vencer o mal, de vencer os hábitos maus. Você não vê a oração dele fazendo assim. Sabe como é as orações do apóstolo Paulo? Eu peço a Deus que ele abra os olhos do seu coração, para que você possa ter revelação de quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo. Toda hora a oração do apóstolo Paulo é para que Deus dê revelação, para que as pessoas aprendam a olhar melhor no espelho e ficar contemplando no espelho o que já é uma realidade no mundo espiritual. No certo sentido, você sabia que é incoerente você pedir de Deus qualquer bênção, porque a Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já te deu todas as bênçãos. Você já tem tudo em Cristo. Por que nós não vivemos dessa forma, pastor Eibe? Porque nós não temos revelação. Por não ter revelação dessas verdades, nós não tomamos posse delas, nós não praticamos. Mas ela já é uma... Por isso que a Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você começa a vigiar seus pensamentos, para que sejam pensamentos cheios de fé, cheios da palavra, tudo muda. Olha esse texto, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, por favor, diga verdadeiro. Lembra que a verdade é que você agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passou. Lembra que a verdade, em Romanos 6, diz que você já morreu para o pecado. Uau! Diga, já morri para o pecado. Diga, eu vou tomar posse dessa verdade. Eu vejo no espelho que eu sou morto para o pecado, mas vivo para Deus. Eu vejo no espelho que o pecado não terá domínio sobre mim. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você fala, pastor Eibe, não é que eu não quero só pensar em coisas boas como a Bíblia manda fazer. É que muitas vezes eu não dou conta. Eu acabo pensando em coisas, em besteira. Eu sei que é errado, sei que é pecado, mas eu não dou conta. Você sabia que isso é mentira do diabo? Na sua nova identidade, na sua nova natureza, você dá conta sim de controlar seus pensamentos. Senão a Bíblia não ia falar para você controlar seus pensamentos. A sua mente é um órgão do seu corpo. Você pode controlar, assim como você controla a sua mão, né? Se você estiver passando por alguém na calçada, e aquela pessoa está passando por você, e a mão dela está fazendo assim, de repente ela faz assim, pum, e bate na sua cara. Você fala, e cara, por que você fez isso? É porque, desculpa, eu não controlo minha mão. E ele, pam, bate de novo. Você falar para ele, cara, amarra sua mão, faz com alguma coisa. Está muito errado o que você está fazendo. A sua mente, você pode controlar sim seus pensamentos. Você pode. Você deve em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Sabe? Deixa eu te explicar alguns segredos bíblicos de como controlar seus pensamentos. Para ser pensamento cheio de fé. Porque lembra? Para você poder ficar contemplando e tomar posse da sua nova identidade, começa na mente. Começa na mente. A realidade é essa. Por isso que a Bíblia fala que se você renovar a sua mente, você será transformado e vai experimentar tudo que é de bom e agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, deixa eu te dar umas dicas. Primeiro segredo: substitui os pensamentos negativos, mentirosos, com promessas da palavra. Tem mais do que 8.000 promessas. Por exemplo, vamos supor que o maligno está falando para você um pensamento assim: eu nunca vou ser feliz na minha família. Nunca vou ser. Meu avô divorciou, teve problemas, traía a esposa dele. Meus pais fizeram a mesma coisa. Eu também isso faz parte de um... eu nunca vou ser feliz. Você sabe, tudo isso é mentira do diabo. Você é nova criatura. Você não faz parte mais do planeta dos macacos. Aleluia. Então, o que você tem que fazer? Olhar no espelho para ver sua identidade. O que o espelho diz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que o espelho diz? Crê, não mendigue, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então comece a declarar essas verdades, comece a substituir. Viu, pastor?
quando vem problemas, aquele membro está reclamando, aquele outro saiu da igreja e tal. E o que o maligno quer? Que a gente ocupe todo o nosso tempo só nos problemas, pensando em problemas. Você sabia, irmão, não só os pastores, qualquer irmão aqui, você sabia que é pecado você só ficar pensando nos problemas? Você sabia que era pecado? Olha esse versículo, ele fala, tudo, olha essa última parte, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Boa fama quer dizer boas notícias. Se você só ficar ocupando o seu pensamento nas más notícias, você está em pecado. Isso é pecado. Isso é pecado. Pastor, e o que eu faço então, se tem muitas más notícias acontecendo? Sabe o que você faz? Você leva a situação diante de Deus, você ora sobre aquilo, acha no espelho da palavra a solução para aquele problema. É doença? O que o espelho diz? Pela chaga de Jesus eu já fui curado. É problema familiar? O que a Bíblia diz? Que você está cheio de um amor e de perdão. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado. Acha no espelho e tome posse disso. Então eu tenho aprendido a fazer assim. Muitas vezes eu já pequei, irmãos, ocupando muito tempo pensando nos problemas, mas eu tenho aprendido, e nem sempre eu tenho praticado, mas estou praticando mais e mais e está dando tão certo. Eu tenho feito assim, problema vem, eu levo o problema diante de Deus, falo, Deus, e esse problema? E aí eu acho aqui no espelho a solução para o problema, e eu falo, Senhor, então eu oro agora, tomo posse desta realidade espiritual, e declaro já resolvido esse problema. É doença? Estou curado pela chaga de Jesus. É problema na família? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos serão poderosos na terra. É problema financeiro? O Senhor meu pastor e nada me falta. Eu tenho abundância, e eu começo a agradecer a Deus, e aí em vez de ocupar minha mente com as más notícias, com as coisas de má fama, eu vou agora ocupar o meu pensamento nas coisas de boa fama, nos versículos da Bíblia, e eu começo a louvar, e louvar, e louvar. Tudo muda, tudo muda. Eu ouvi falar de uma pessoa que estava para cometer suicídio em cima de uma ponte, ele ia pular da ponte, ia pular, o outro falou assim, não pula, chegou perto dele, não pula, pode me contar seus problemas, pode contar. Aí ele começou a contar cada problema, irmãos, cada problema grave, e o outro falou assim, não preocupa, pode ficar contando mais problemas para mim. Aí meia hora contando problema, ele falou, pode contar mais, 1 hora contando problema, ele falou, não tem, pode ficar falando, 2 horas, 3 horas, só contando o problema. Aí os dois pularam da ponte. Por quê? Estavam desobedecendo a palavra. Espero que não seja verdade essa história. Outro segredo de controlar seus pensamentos: use a sua boca. Diga, a minha boca. Isso é um grande segredo. Você sabia que os neurologistas descobriram que os nervos ligados à sua boca, ao seu sistema de comunicação, de falar, são ligados são partes dos nervos principais no corpo. Então, quando você fala algo, o seu corpo todo é movido por aquilo. Por isso que os judeus, quando eles liam a Bíblia, eles liam bem baixinho assim, mas liam em voz alta. Mesmo quando eles estavam sozinhos, eles liam em voz alta. Por isso que a Bíblia fala, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, porque eles falavam, eles liam dia e noite, liam em voz alta. Murmurando bem baixinho, mas em voz alta. Quando você fala, tudo muda. Eu vou fazer uma experiência aqui com vocês, tá? Então eu quero que vocês cooperem com essa experiência. Quando eu disser assim, 1, 2, 3, você vai começar a contar de 1 a 50, mas só na sua mente, não com a sua boca, só com a sua mente, tá? De 1 a 50, tá bem?
Quando eu disser 1, 2, 3, vai, aí você começa a contar, tudo bem? Vamos lá. Então, 1, 2, 3, vai. Tá, então você está contando de 1 a 50. Agora diga em voz alta seu nome completo. O que aconteceu com a contagem? Ela parou, sabe por quê? A sua mente teve que parar para ver o que a sua boca estava falando. Com a sua boca você controla seus pensamentos. Segundo e último grande segredo. Primeiro é renovar a sua mente no espelho, na palavra, dia e noite. Controlar seus pensamentos na palavra, na palavra. Segundo, liberar a palavra de Deus com a nossa boca. A realidade é que a fé sempre fala. Olha esse texto em 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga, por favor, em voz alta. A fé sempre fala. Irmãos, eu tenho visto o tanto que é forte isso. O tanto que é impressionante. Quando você fica declarando palavras de fé. Você que é pastor, sobre a sua igreja, sobre suas ovelhas. Começa a falar palavras de vitória. Você que é líder de célula, sobre o seu ministério. Fique declarando palavras de fé. Por exemplo, olha esse versículo em Salmo 91. Olha só. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga quer dizer doença, isso é uma promessa, você pode tomar posse, não aceito doença nenhuma. Mas como que isso vai acontecer? Isso é o versículo 10, olha o versículo antes, versículo 9. Pois disseste, diga, pois disseste. Pois o quê? Disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo. Quando você falou com sua boca, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a tua morada. E aí o resultado, nenhum mal te sucederá. Sabe, primeiro declara e depois apropria. Declara e apropria. Declara e apropria. Eu quero encerrar contando... Não, obrigado seu carinho, mas já está tarde. Eu quero contar uma história que eu costumo contar muito, uma ilustração que eu costumo contar muito, mas que eu acho que ilustra tão bem o que eu estou querendo dizer sobre ganhando vidas para Jesus, o seu ministério crescendo, tudo através de uma nova identidade, e não na sua vida somente, mas quando você começa a ver os outros nessa nova identidade. Porque eu aprendi uma coisa, se eu olhar no espelho, eu não só começo a ver quem eu sou, mas eu começo a enxergar quem meus irmãos é, quem minha família é. Minha vida muda. A história é sobre... É uma história verdadeira que eu vi o testemunho desse senhor. Ele contou a história dele. Ele disse que ele, lá nos Estados Unidos, ele fazia parte de uma gangue, chama-se Hells Angels. Hells Angels. Os Hells Angels quer dizer anjos do inferno. E até hoje essa gangue, infelizmente, existe. Essa gangue, eles realmente se envolvem em muito crime organizado nos Estados Unidos, tráfico de drogas e muita coisa séria. E eles têm o costume de andar naquelas motos, com aquela roda lá na frente. São caras, muitas vezes, muito grandes, usam jaquetas de couro preto, aqui atrás tem uma caveira e está escrito Hells Angels, anjos do inferno. E eles se envolvem muito, como eu disse, muitos crimes. E ele era esse cara muito doido, muito loucão. E a mãe dele era seguidora de Jesus. E ela havia orado por muito tempo para a conversão dele. E ele não havia convertido. Por quê? Porque ela estava olhando no espelho da forma errada. Quando ela orava por ele, ela via ele como um traficante de drogas, um criminoso. Ela não estava o enxergando pela ótica do espelho.
Ela não estava enxergando pelaquilo que Jesus já havia feito por ele na cruz. Ela não estava enxergando ele atrás do sangue de Jesus, porque quando Jesus derramou seu sangue, ele derramou para todo ser humano. E nós podemos apropriar isso. A Bíblia fala que Deus não está imputando mais aos homens as suas transgressões. E Ele já reconciliou o mundo todo com Ele mesmo. E Ele confiou a nós a palavra de reconciliação. Nós também devemos enxergar todos através da ótica do sangue, pelo espelho. Aí olha o que acontece. Ele disse que ela orava muito, mas orava do jeito errado, porque ela estava preocupada toda hora, falando palavras de incredulidade toda hora, preocupada. Sabe, tem pessoas que estão destruindo suas próprias orações com seus pensamentos negativos e com suas palavras de incredulidade. Você ora e ora e ora, mas aí você fala besteira. Você ora para o seu filho, mas você fala, ele é um problemático. Você tá declarando palavras de incredulidade. Você está destruindo o efeito das suas orações. Ela estava fazendo isso. O filho dela, ele disse, eu vi o testemunho dele, ele disse que ele chegava em casa e ela pegava no pé, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. E ela colocava versículos na casa toda. Ele falou que até nas cuecas, na gaveta, ele achava versículos. E ela pegava no pé. E ele chegava às vezes 5 horas da manhã, né, em casa, e ela estava acordada ainda. Meu filho, eu estava orando tanto, eu estava aqui chorando, eu tinha certeza, olha a fé que ela tinha, eu tinha certeza que eu ia logo receber um telefonema da polícia dizendo que acharam o seu corpo. Oh, será que isso é fé? A Bíblia não diz, mendigue do Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz, crer. Você sabia que você tem o direito no mundo espiritual de crer e tomar posse da sua família toda? Estude a Bíblia, é forte isso. Lá, quando primeiro Deus instituiu a Páscoa, que eles comiam do cordeiro pascal, o cordeiro pascal representava quem? Jesus. E comer do cordeiro é receber Jesus. Você sabia que era proibido comer o cordeiro? Era proibido comer o cordeiro sozinho. Tinha que comer em família. No mundo espiritual, quando você recebeu Jesus, sua família também recebeu, em nome de Jesus. Quando passaram pelo Mar Vermelho representa o sangue de Jesus. Não passaram sozinhos, eles passaram em família. Quando você foi lavado pelo sangue de Jesus, a sua família veio de reboque. A recém-convertida, nova convertida, acabou de sair da prostituição, Raabe, recém-convertida, ex-prostituta. Ela creu no Deus de Israel, entregou a vida a Ele. Ela disse, eu posso ser salva? Eles disseram, não somente tu, mas toda a tua casa. O que ela fez? Ela amarrou uma corda vermelha, que representa o sangue de Jesus. E todo mundo que estava naquele quarto, onde tinha a corda vermelha, foi salva. Amarre o poder do sangue de Jesus sobre o seu lar e tome posse da sua família. Yes! Quando finalmente essa senhora aprendeu esses segredos, aprendeu a palavra, ela olhou no espelho e viu a si mesma com uma nova identidade, viu a família dela toda lavada pelo sangue, ela começou a ter outra postura. Ela falou, não sabia disso, a partir de hoje nunca mais perco o sono pela salvação do meu filho, porque eu já sei que meu filho já está salvo. Ela falava, obrigado Jesus, que ele é um homem de Deus. E ela dormia. Ele achava estranho, mamãe não está acordada mais, mamãe não está pegando no pé. E ela falou, sabe por quê, meu filho? Porque eu já vejo você lavado pelo sangue de Jesus. Ele achou aquilo estranho. E ela ficava agradecendo a Deus. Agora, em vez de ficar mendigando, ela ficava crendo. Obrigado, Jesus, meu filho é um homem de Deus, meu filho é um homem de Deus. Só que quando ela ia agradecer, ela via aquela barbona dele, aquele cabelão, porque ela era meio tradicional ainda, ela falava, Senhor, como eu posso ficar te agradecendo que ele é um homem de Deus com aquela barba, com aquele cabelo? Deus falou, minha filha, é porque ele é como Moisés. Aí ela ficou satisfeita.
Ele é como Moisés, ele vai libertar muitas pessoas da terra da escravatura para a terra que mana leite e mel. E o nome dele não era Moisés, mas agora todo dia ela ficava agradecendo o dia todo e cantando: obrigado pela salvação do Moisés. Obrigado que o Moisés é o grande homem de Deus. Ele chegava em casa e ela falava: Moisés! Ele falava assim: mãe, eu não sou Moisés coisa nenhuma. Meu nome não é Moisés. Por que a senhora está me chamando de Moisés? Ah, meu filho, sabe por quê? Porque Deus já me falou que assim como Moisés, você é um grande homem de Deus. Eu já vejo você libertando e ajudando. Você vai ter um grande ministério, libertando as pessoas do Egito, das trevas. E você, eu já vejo você. Ele falava: isso é tudo besteira, mãe. Besteira, besteira. Eu não sou grande homem de Deus coisa nenhuma. Eu sou anjo do inferno. Olha aqui, mãe, eu sou anjo do inferno. Ela falava: isso que você pensa, meu filho, mas eu já sei no mundo espiritual a realidade. Você é um grande homem de Deus. Outro dia um homem chegou para mim e falou assim, que se ele falasse para o filho dele: você é um grande homem de Deus, o filho dele ia começar a chamar muito palavrão. Eu falei: fala assim mesmo, fique declarando, fique confessando. A Bíblia fala em Hebreus 6,12: não vos torneis espiritualmente preguiçosos, mas pela fé e a perseverança você toma posse da promessa. Não é só a fé, é a perseverança. Fique declarando, fique crendo, fique louvando. Isso que é a fé renova a mente para pensar só pensamentos da palavra e declara. Eu lembro quando a igreja nossa era pequenininha, bem pequenininha, lá em Santarém. Mas eu ficava declarando, vendo a igreja lotada, lotada. Por quê? Era pensamento positivo? Era coisa de autoajuda? Nada disso. Era a palavra da verdade. A palavra da verdade. Isaías 54, transbordarás para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. Eu falava: eu já vejo, eu já vejo. Eu chegava lá na frente e falava assim: eu vou pedir essa grande multidão para ficar em... Primeira vez que eu fiz isso, foi um culto que só veio 2 pessoas. E uma das 2 era minha irmã Ângela. Mas eu falava: eu já vejo uma grande multidão. Vou pedir essa multidão para ficar em pé. Ficava pregando. E domingo após domingo, pregava para a multidão. Passou-se mais do que um ano. O diabo quis que eu desistisse, jogado de toalha. Esse negócio de fé não funciona. Eu falava: não, funciona. Funciona sim. E eu ficava declarando, ficava crendo, ficava declarando. Logo, logo começou a explodir, cresceu. Hoje tem 70 mil, mas olha o que aconteceu. Na medida que foi crescendo, aí os membros antigos, aqueles primeiros, chegavam para mim e falavam: pastor, a gente tem que pedir. Isso realmente aconteceu, irmão. Pastor, nós temos que te pedir perdão. Perdão pelo quê, irmão? Pastor, temos que pedir perdão porque a gente não entendia os princípios de fé. A gente não entendia que tem que renovar a mente e declarar a palavra, declarar as promessas. A gente não entendia isso, pastor. Então, quando o senhor falava: ó, multidão, tem uma multidão, a multidão fica em pé, a multidão canta, a multidão. Aí a gente olhava, não via a multidão. Pastor, nos perdoe, a gente realmente achava que o senhor tinha problemas mentais. Eles realmente achavam isso. Lá em Santarém hoje, se eu falar assim: nós vamos comprar a Rede Globo, é capaz de eles acreditar. E é capaz de a gente comprar mesmo, uma boa ideia. Aleluia. Aí ela disse: você que não sabe, meu filho, você já é um grande homem de Deus. Ele falou: se eu estou lembrado corretamente, só umas 2 semanas passaram depois que ela começou a orar desta forma, olhando no espelho da forma correta. Só umas 2 semanas. Ele falou que ele estava fugindo de uma outra gangue que queria matá-lo. Isso era antes da era do celular. Ele falou que ele viu, nos Estados Unidos, antes da era do celular, estava cheio de cabines telefônicas. Você já viu nos filmes, era desse jeito mesmo, cheio de cabines. Ele viu uma cabine e ele pensou: mesmo se os caras matarem, mas eu tenho que saber como ir para o céu antes de morrer. Ele foi correndo dentro da cabine, ligou a cobrar para a mãe dele. Para vocês mais jovens, naquela época tinha que ligar a cobrar, porque se não tinha... aqui era ficha, lá era moeda mesmo, americana que coloca, né? Aí ligou a cobrar para a mãe falou:
Alô, ele falou, mãe. Ela falou, oi Moisés, tudo bem? Ele disse, mãe, é sério mãe, eles estão querendo me matar, mãe, estão querendo me matar. Não vão te matar, mãe. Você é um grande homem de Deus. Mãe, eu estou com medo, Por que você está com medo, Moisés? Estou com medo de morrer e ir para o inferno, mãe. Está vendo o que a fé faz? Olha o que a fé faz, deu um santo temor. Mãe, estou com medo de ir para o inferno, mãe. O que eu faço? Mãe? Ela falou, Moisés, entrega a sua vida para Jesus. Ele falou, tudo bem mãe, tudo bem. Como que eu faço isso? Moisés, é só repetir essa oração comigo. Tá mãe, eu repito, pode orar mãe. Ela, Senhor Jesus. Ele naquele momento entregou a vida totalmente para Jesus. Depois de ele entregar a vida a Jesus, ele falou assim, e agora mãe, o que eu faço? Ela falou, vem para casa. Não vão me matar não mãe? Não vão te matar não. Pode ficar tranquilo, eles não vão te matar. Pode vir para casa, você está bem. Você é um grande homem de Deus. Ele foi para casa, nunca voltou para aquela vida. E quando eu vi o testemunho dele, ele era o líder de um enorme ministério que estava ministrando para os presidiários e para as famílias dos presidiários e libertando-os da terra da escravidão e levando-os para a terra do reino de Deus que mana leite e mel. Aleluia, aleluia. Aleluia. Fique em pé, por favor, querido. Eu quero só tirar pouquinhos minutos aqui, mas minutos cruciais que poderão ser um divisor de águas na sua vida, no seu ministério. Eu quero te desafiar a achar. Você sabia que tem mais do que 8.000 promessas na Bíblia? Sabe, irmãos, quando eu comecei a entender essas verdades, revolucionaram minha vida. Revolucionaram. Agora mesmo o pastor Marcelo Jamal profetizou sobre minha vida. E foi tão confirmação daquilo que eu ia pregar, porque ele profetizou, ele falou assim, o Espírito Santo está dizendo para você, que aquilo que fez o seu ministério explodir, os princípios de fé, Deus quer que você agora mergulhe nisso de uma forma tão forte e ajude todos a entenderem esses princípios. Sua família muda, sua vida espiritual muda, você começa a se ver no espelho morto para o pecado. Cai o pecado, porque conhecereis a verdade te liberta. Você começa a ver sua família salva, você começa a ver sua cidade transformada. Pastor, você começa a ver sua igreja grande em nome de Jesus. Eu lembro que eu sentava lá assim, e eu imaginava multidões, e carros, e problema de trânsito na frente. Sabe quantos carros vinham para a nossa igreja? Só um Corcel 1, não era nem o Corcel 2. Corcel 1, que era da missão dos americanos, porque todos os membros vinham a pé ou de DMV, né? Bicicleta meio velha. Mas eu ficava vendo multidões, carros, multidões. Sabe o que acontece? Depois não começou a ter tantos cultos. Hoje nós temos em mais do que 41 prédios. Eu acho que agora é 49, mas era 41 prédios, 73 cultos de celebração no domingo. Mais do que 6.000 células. É uma loucura. Os policiais ajudando no trânsito, porque é uma loucura. Começou a aparecer tanto carro zero, carro importado, que surgiu um boato na cidade. Olha, lá naquela igreja é só gente rica que congrega. Eu levei o boato para a igreja e falei, irmão, vocês recebem essa palavra? Só gente rica aqui, em nome de Jesus. Aí todo mundo tomou posse. Aí começou a surgir um boato. Não, olha, sabe por que aquela igreja cresce tanto? Que todo mundo que converte lá, eles dão um carro zero. Eu falei, nós tomamos posse disso também, em nome de Jesus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Pastor, eu ficava com meus olhos fechados, já vendo pelos olhos da fé, declarando. E quantas vezes o maligno quis que eu desanimasse? Quantas vezes um membro problemático, e o maligno falava, joga a toalha. Eu falava, não, já vejo ele um grande homem de Deus. Eu já vejo ele transformado.
que custa você declarar a palavra de fé em vez de palavra de incredulidade? O que custa você tomar posse do seu milagre? Começa a profetizar sobre as suas finanças. Começa a profetizar sobre os seus vizinhos. Começa a profetizar sobre a sua saúde. Se você está com uma enfermidade agora, eu declaro pela chaga de Jesus, você está curado. Você está curado. Se você tem alguém na sua família que ainda não está seguindo Jesus, eu já vejo ele transformado, lavado pelo sangue de Jesus. Diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Diga: o meu lar está debaixo do sangue de Jesus. Diga: Marília pertence a Jesus. Diga: eu já vejo a minha cidade transformada pelo poder da palavra de Deus. E isso é só o começo. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Ainda quero fazer mais uma oração. Eu quero orar para a nova geração que está surgindo. Todos os jovens, se você tem menos do que 30 anos de idade, vem correndo aqui para frente. Eu quero declarar a unção, a graça, o poder de Deus. A unção, a unção. Eu já estou aqui na frente. Eu senti Deus me cobrando aqui. Ele falou: faz duas orações. Faz oração para quem tem menos do que 30 e faz oração para quem tem mais do que 30 também. Amém. Amém. Primeiro, para você que tem menos do que 30, levante sua mão direita e receba essa oração. Pai, eu declaro a tua unção, a unção de crescimento, de multiplicação, a unção de vitória, de romper as barreiras, de quebrar paradigmas, de enxergar no espelho da tua palavra e tomar posse da sua nova identidade em Cristo. Eu declaro essa unção, eu declaro essa transformação, eu declaro essa vida, eu declaro essa nova identidade, a Cristo imagem. Diga: eu tomo posse da minha Cristo imagem. Eu sou um espírito com o Senhor, coparticipante da natureza divina. Já morri para o pecado. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E eu vivo pela fé. E pela fé andarei em vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre as carências, e através de mim muito fruto, fruto permanente. E isto é só o começo. Amém, 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 amém. Agora, quem tem 30 anos de idade ou mais, levante sua mão direita para o céu. Pai, obrigado, porque eu vejo essa geração de 30 anos para cima toda rejuvenescendo. Jovens poderosos conquistando a sua cidade para o Senhor, conquistando através da palavra, da fé, através do amor de Jesus. Eu vejo isso acontecendo em cada pessoa e através de cada um. Agora, você que tem 30 anos, não, agora toda a igreja, todos aqui, levante sua mão direita e declare assim: diga: obrigado, Senhor, porque eu creio no Senhor. Portanto, eu e a minha casa somos salvos, transformados através de mim. A tua luz brilhará mais e mais. A imagem de Cristo atrairá multidões
o amor de Jesus, porque esse amor já foi derramado em mim. Eu não tenho mais espírito de covardia. Eu já morri para o pecado. Eu tenho um espírito de amor. Eu tenho um espírito de poder. Eu tenho um espírito de domínio próprio. Porque maior é Ele que mora em mim e através de mim do que aquele que está no mundo. E eu declaro, toda minha cidade eu já vejo impactada com a palavra de Deus. Multidões e multidões sendo discipulados. A minha cidade pertence ao Senhor Jesus, e isso é só o começo. Amém, amém, amém.